Olá, olá, olá! E não é que eu voltei? Eu falei que eu ia voltar, velho. Olá, queridos inscritinhos. Queridos inscritinhos, mais um vídeo aqui no vlog de tudo. Gente, o último vídeo bombou tanto que eu até estranhei que era o meu vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar ser prática e objetiva. Tudo que eu vou falar aqui é opinião minha, porque é o que eu vivo. Você jamais é obrigado a concordar, mas você é obrigado a respeitar, tá bom? Não sai daqui falando merda ou me xingando, porque é a minha opinião, eu não tô impondo isso pra ninguém. Bom, vamos lá. Cara, os 10 fatos que eu separei aqui foram todos baseados no meu relacionamento com Jesus. Então eu pontuei 10 coisas, 10 fatos que eu aprendi sobre Jesus nessa minha caminhada. Ai, eu tô séria, né? Ai, quando eu falo de Jesus, eu não gosto de ficar zoando. Tô sentindo falta de um vral aqui. Agora sim. Primeiro fato sobre Jesus, que é uma das coisas que mais confundem sobre ele e que me irrita bastante. Tá gaguejei. Quando tu bota lá Jesus no Google e clica em imagens, aparece um monte de Jesus bem branco, um cabelo meio claro, meio liso, assim, meio comercial de shampoo. Então vamos lá, o primeiro fato sobre Jesus é que Jesus, ele não era ocidental. Então, quando você pensar na imagem de Jesus, relaciona a uma imagem física de alguém do Oriente Médio. No Oriente Médio, tu não vai encontrar um estereótipo europeu. Quando você vai ver filme de Jesus, eles botam um cara muito gato pra fazer Jesus. Só que até a Bíblia fala que Jesus não era muito bonito. Pra mim você é lindo, cara. Pra mim... Mas aí os caras colocam uns ator gato, uns ator top lá, uns dos olhos claros. Você termina o filme achando que Jesus é o Troy Bolton. Então as pessoas ocidentalizaram Jesus e não tem nada a ver. Então se a sua imagem de Jesus é um ser europeu... Apague isso aí da sua cabecinha. Pense em alguém lá do Oriente Médio. E pare de ficar chamando uns Brad Pitt pra fazer Jesus. Não é Nicholas Spark, não. Segundo fato sobre Jesus. Jesus não é uma religião, mas alguém. E eu acho que o ponto principal disso é que a religião é sobre um conjunto de regras que você cumpre com medo de ir pro inferno. Já Jesus, ele é o cara, o melhor amigo, o modelo perfeito e ideal pra se seguir, onde você, num relacionamento íntimo com ele, quando você cria uma amizade com ele, você aprende a ser santo e puro como ele. A religião, ela é um meio que o homem usa pra tentar chegar a Deus, mas Jesus, ele é completamente o contrário disso. Foi Deus se reconciliando com o homem. A reconciliação partiu da parte de Deus pro homem. E eu digo isso porque quando você começa a ver Jesus como uma religião, você se submerge numa atmosfera de religiosidade. E se você ler na Bíblia, as pessoas que não reconheceram Jesus como Salvador foram justamente as pessoas religiosas, as pessoas que se preocupavam mais com os rituais do que com o relacionamento. Esse é o problema da religião, é tudo sobre ritual. E Jesus é sobre intimidade, é sobre se relacionar com ele. Nas pregações de Jesus, ele nunca falava, sigam tal religião, porque essa religião aí é o caminho, a verdade e a vida. Não, ele dizia, me segue, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso me leva ao terceiro fato. Jesus não quer crentes, ele quer discípulos. Peraí, espera o helicóptero passar. No seu tempo, lindo. Existe uma diferença gritante entre crente e discípulo. E Jesus não quer crente, Jesus quer discípulo. A Bíblia fala que até os demônios creem. Por quê? Porque os bichinhos sabem, tá ligado, que Jesus é o cara. Então eles creem que Jesus é o cara, eles não têm dúvida. Mas eu também creio em Jesus. Mas então qual é a diferença entre mim e eles? A diferença é que os demônios creem em Jesus, mas eles não são discípulos de Jesus. Já eu, além de crer em Jesus, eu posso ser e sou um discípulo de Jesus. Porque o discípulo não apenas crê, o discípulo faz o que ele faz. Então ele procura por pessoas que queiram segui-lo e imitá-lo. Eu falo, véi, se você é desses que só acredita em Jesus, abre os olhos que tu vai rodar quando ele voltar, irmão. Porque crê até os bichos crê. Quarto fato sobre Jesus. Jesus não é um religioso mimizento. Ok, vamos explicar então usando a própria Bíblia, porque aí vocês não tem como me chamar de herege. Enfim, as pessoas religiosas tradicionais, elas costumam implicar com bastante coisa externa. E muitas vezes eles defendem isso de uma forma rude, que provocou muita ferida em muita gente ao longo da história da igreja, por não haver uma boa comunicação, um bom jeito de lidar. Cara, isso é muito chato, porque não é questão de, como muitos dizem, de modernizar Deus. Eu vejo muita gente falando isso. Essa geração leva Deus do jeito que eles querem. Não tem nada a ver sobre isso. A questão é, vamos ver o que verdadeiramente contamina o homem. E Jesus deixa isso muito, muito bem explicado numa passagem que, velho, eu amo. Em Marcos 7, aqui
na Bíblia. Sei lá se você já leu a Bíblia na sua vida, mas é bem da hora. Jesus, ele se reúne com os discípulos dele, mais os fariseus, mais os escribas. E aí era a hora do rango. E aí, mano, os discípulos de Jesus, tudo vida louca, esfomeado, foram lá já. Chegaram do rolê já com a mão no pão ali, vral. E aí os fariseus falaram, e aí, velho? E aí, velho? O que vocês estão fazendo, velho? E aí, velho? Não pode, velho. Os fariseus acharam ruim, porque segundo a tradição deles, a tradição dos anciãos, toda vez antes de comer, você tinha que lavar, tipo, muito bem a mão. De forma alguma você podia comer sem antes lavar a mão. E os discípulos de Jesus não lavaram as mãos antes de comer e os fariseus acharam isso uma bosta. E foram tirar satisfação com Jesus. Só que aí vai o problema. Os fariseus, eles eram uma seita judaica e eles existiam para preservar e demonstrar as leis de Deus. Então eles tinham muito zelo por isso. Era um zelo absurdo com relação a preservar as leis de Deus, que eles acabaram construindo o seu próprio sistema de interpretação dessa lei, que se tornou um conjunto de tradições que muitas vezes, quando você colocava tipo a palavra de Deus e as tradições dos fariseus, eles preferiam as tradições que eles criaram. Então aí eles chegaram para Jesus para tirar satisfação, falaram: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos anciãos de lavar as mãos antes de comer? Aí Jesus ficou e falou: e aí, velho, o que vocês estão falando aí? Jesus foi lá e chamou os caras do quê? De hipócritas. Jesus disse: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês ensinam, vocês preferem as doutrinas que vieram de homens, que vocês mesmos criaram, e rejeitam aquilo que o próprio Deus falou. Então esse é o erro que até hoje muita gente comete. E aí Jesus aproveitou a deixa, chamou a galera, falou: olha só que eu vou falar uma parada louca aqui. E aí Jesus falou: não é o que vem de fora que contamina o homem, mas o que sai do homem, isso sim é o que contamina. Dá um exemplo polêmico aqui, mas seja maduro o suficiente pra ouvir, entender e não distorcer nada. Se eu for ouvir um funk proibidão, não é o funk proibidão que eu estou ouvindo que vai trazer a perversidade, a imoralidade sexual pra dentro da minha vida, mas o meu próprio coração é que gera esses males. O máximo que a música vai fazer é alimentar esse vestígio ruim que tem dentro de mim. Ou seja, o que vem de fora não te contamina, mas o que contamina é o que sai de dentro de você. Olha esse versículo, ó. Jesus falou: o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Então o coração é a verdadeira fonte de impureza. E aí o pessoal fica botando culpa nas coisas externas. Quem falou que eu não posso pintar o cabelo de rosa? Quem falou que eu tô desonrando a Deus porque eu tenho o meu cabelo rosa? O que interfere é a impureza que eu tenho no meu coração, e que no nome de Jesus, né, Deus, eu espero estar limpa de toda impureza no meu coração. Então não fica com medo de seguir Jesus achando que ele é um religioso mimizento, porque ele não é. Ele vai te ensinar o que é certo e o que é errado, limpando o seu coração, tirando toda a impureza dele para que você fique completamente liberto, santificado, puro, e não te dá uma listinha de tradições. Entendam isso sem distorcer, em nome de Jesus, velho. Ai, eu usei droga, eu bebi, eu peguei um monte de gente nada a ver, porque eu ouvi um funk, e o funk falava de tudo isso, e aí eu ouvi, aquilo ficou na minha cabeça e eu fiz o que o funk tava falando. Mentira! Mentira! Cala a boca! Sabe por quê? Usou droga, bebeu, pegou um monte de gente nada a ver? Porque isso é o que tava procedendo do coração do cara, velho. O máximo que a música fez foi alimentar isso. O problema não foi ouvir a música, o problema foi manter, esconder isso dentro de si e não deixar Jesus levar pra fora. Você acha que é a impureza da mão que vai trazer impureza pra dentro dos caras? Os caras seriam impuros se o coração deles estivesse impuro. Cuidado pra você não prestar tanta atenção na tradição, que é preceito de homem, e se esquecer daquilo que Deus realmente te pede. Tá bom? Não distorça isso. Peça sabedoria pro Espírito Santo pra você entender as escrituras, viu? PSão. Não ouço funk proibidão. Porque não é o que eu vivo, velho. Sou virgem, não entendo nem o que os caras cantam. Não sei nem do que eles estão falando. Se não é o que tá no meu coração, logo eu não ouço aquilo. Outro fato louco aqui, ó. Quinto fato. Jesus não veio condenar, mas para acolher. Sei lá, faz alguma merda e aí o cara, ao invés de te ajudar, te julga e te condena por aquilo. Isso não é o que Jesus faria. Isso não é o que Jesus fez. João 3,17 fala isso. Porquanto Deus enviou seu Filho para o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso, velho, quando você for lidar com o pecado de alguém, leve salvação pra pessoa e não condenação, velho. E esse assunto me leva ao sexto fato. Jesus ama.
mas ele também corrige. Apesar de Jesus não condenar ninguém pelo pecado, ele corrigia as pessoas. Uma das passagens que eu mais amo foi a mulher que caiu em adultério. Os caras acharam ela sarrando lábios com outro moço. E a lei dizia que quem caísse em adultério tinha que ser apedrejado publicamente. E aí levaram a mulher lá em praça pública. E aí Jesus chegou. Mano. José. Eu imagino ele chegando assim, ó, nessa hora lá. O que tá pegando aí? Vocês querem atirar na moça? Pega a pedra da minha mão aqui, quem nunca fez uma merda na vida. Não, ele não usa essa palavra na Bíblia. Eu que usei, desculpa. Mas ele fala, quem nunca errou, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E aí a galera ficou com cara de gol contra e foram saindo um por um. Jesus chegou na mina. Ai meu Deus, eu vou chorar. Jesus chegou na mina e falou, onde estão os teus acusadores? Ela falou, não estão mais aqui. Nem tão pouco eu te condeno. Só que aí ele amou, não condenou a mina, mas ele exortou. Ele falou, vá, mas não peca mais, velho. Por quê? Porque o amor não é omisso. Porque o amor, ele não condena, ele não faz maus julgamentos. O amor exorta em amor. Olha aí, Jesus corrigiu a mulher sem condenar, sem tacar pedra, amando de uma forma absurda, porque tenho certeza que aquela mulher nunca se sentiu tão amada assim na vida, e ainda assim exortou. Ele falou, você adulterou, fez errado. Vai, eu te livro dessa, só que não repete isso. Amar não é concordar com tudo. Amar é você corrigir, porque você quer ver a pessoa fazendo certo. E aí o Espírito Santo começa a te convencer de algumas coisas que você achava que era certo, achava que era normal, e o Espírito Santo começa a falar, não, não é certo, não é normal. E você simplesmente recebe essa verdade, porque você sabe que o Espírito Santo quer o melhor pra você, e ele sabe o que verdadeiramente é certo, porque ele é Deus, cara. Com Jesus é você, velho, receber a verdade por completo dentro de você e ser livre dos seus achismos, do que o seu eu diz, e viver por aquilo que o coração de Deus diz. Isso é incrível. Tem um provérbio muito louco na Bíblia. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo, é estúpido. Ame as broncas de Jesus tanto quanto os elogios, os carinhos dele. Sétimo fato sobre Jesus. Jesus tem senso de humor. E a gente se diverte pra caramba. Quando a gente bota uma música aqui no quarto e eu fico dançando assim. E eu imagino Jesus dançando comigo. E a gente ri pra caramba, é muito louco. Isso rola de verdade. Essa dança aqui, ó, com Jesus no meu quarto. Você não tem limites, eu falo pra Jesus. Tirava onda o cara. Tem uma passagem em João 3. Um cara, Nicodemos, ele era um topzão lá da época. Eles estavam trocando ideia, pá, não sei o quê. Aí Jesus soltou uma lá na roda. Se a pessoa não nascer de novo, ela não vai ver o reino de Deus. E tipo, Nicodemo ficou... Ué, velho, como assim, velho? Nascer de novo? Mãe, vem aqui, me dá sua barriga aqui, velho. Deixa eu entrar de novo. Nicodemos ficou achando isso. Só que Jesus tava falando no sentido espiritual, né, gente? E aí Nicodemos não entendeu. E aí Jesus não podia perder essa oportunidade de dar aquela zoada. E aí Jesus olhou pra Nicodemo e falou assim, ué, tu não é mestre de Israel? Como é que tu não sabe disso que eu tô falando? Como é que tu não entendeu isso que eu tô falando? Tu não é mestre? Mano, eu até escrevi na minha Bíblia aqui, ó. Escrevi, ó, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Eu escrevi, toma. Precisava falar isso pro cara. Quis tirar onda. Ai, Jesus, te amo, velho. Isso é demais. Isso, oitavo fato. Jesus ama trabalho em equipe. Tanto é que no ministério dele, ele convidou 12 pessoas pra trabalhar com ele. Ou seja, o que ele espera é ter gente pra trabalhar junto com ele. A Bíblia fala que esse trampo que é nosso, de tipo, pregar o evangelho, falar da palavra de Deus pra toda criatura, é uma coisa que até os anjos queriam. É um privilégio que foi dado que, mano, até os anjos babam assim, ó, tipo, coçando de vontade de poder fazer o que a gente faz, tá ligado? Deus, ele poderia fazer tudo diretamente lá do céu, mas ele escolhe contar com a gente e fazer as coisas através da gente. Toda vez que eu vou fazer alguma viagem, eu falo, velho, tamo indo pra mais um trabalho, Deus, então vamos lá. Eu, você, Jesus, o Espírito Santo e a renca de anjo que trabalha comigo, velho. Vamos chegar aqui, ó, dominando o bagulho, esquadrão de vida. Cê é louco, a gente chega em gangue aqui, ó, Brawl Gang. Nono fato. Ai, meu Deus, tá acabando, tô triste. Jesus é o único acesso a Deus. Cara, eu sou cristã, então tudo que eu tô falando aqui é baseado no cristianismo, tá bom? Na fé cristã. A gente ouve muito dizer que não importa a sua religião, há só um Deus. Logo, essa frase me diz que todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse uma vez, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Outra fala dele, ele diz, ninguém
vem ao Pai se não for por mim? Eu amo gente, independente do que as pessoas acreditam. Eu amo gente, eu só quero estar perto de gente, tá ligado? Diversas pessoas que acreditam em diversas coisas me seguem e a gente troca experiências, isso é incrível. Muita gente me chega pra mim falando: velho, me ajuda porque eu já tentei encontrar Deus nisso, naquilo, por esse caminho, por aquele, só que eu ainda tô vazio. Sobre Jesus, então, ser o único acesso, o único caminho a Deus. Eu tava numa festa e depois dessa festa eu ia pro culto, junto com um amigo meu. E aí tava chegando a hora do culto e eu falei: fulano, vamos embora porque tá na hora do culto. E aí eu ouvi Deus falando assim: não vai embora porque daqui a pouco alguém vai chegar pra você pra perguntar e falar de mim. Aí eu falei: velho, então tá, vou esperar. Aí deu mais, sei lá, uma meia hora, eu falei: fulano, eu vou no banheiro, já volto. Saí, mano, no que eu saí, veio uma menina na minha direção. Pri, chorando aqui já. Pri, eu preciso falar com você. Nem conhecia a menina. E aí, a menina começou a desabafar, a chorar. O ponto principal do assunto era que ela procurava Deus e tentava se aproximar de Deus de todas as formas, tentou todas as coisas, todos os caminhos e não conseguiu a plenitude que ela tava buscando. Eu falei: velho, sabe por quê que você ainda tá vazia mesmo, procurando Deus por todos esses caminhos? Porque a única ponte que leva alguém face a face com Deus é Cristo. Tipo, só Jesus é essa ponte. Essa foi justamente a função de Jesus ao vir pra Terra. Só costumam lembrar do quesito salvação. Não foi só isso. Jesus veio pra Terra pra trazer reconciliação entre Deus e o homem. Quando Jesus morreu na cruz, ele não só... Ai, tô arrepiada. Caraca, Jesus é muito top. Nossa, Deus tá aqui, que da hora. Quando Jesus morreu na cruz, ele não só deu salvação pra humanidade, mas a Bíblia fala que o véu se rasgou. Caraca, tá osso. Tô arrepiada demais. Porque o véu se rasgou, velho. A porteira abriu, geral pode ter acesso a Deus agora. Foi isso que a cruz fez. Essa foi a missão de Jesus, ser a ponte entre o homem e Deus. Por isso não é nenhuma religião, cara. Foi Jesus que me deu acesso a Deus, entende? E ele não tem parte com nenhuma religião. Ele tem parte com o Pai, tá ligado? Eu te convido a testar essa ponte chamada Jesus, velho. Caminho batata, assim, ó. Vai dar de cara com o paizão, velho. O último fato que eu coloquei sobre Jesus é que ele é real. É justamente o que ele disse pra Tomé quando Jesus ressuscitou e apareceu pros discípulos e Tomé não acreditou que era ele. E aí Tomé falou assim: não, mano, só vou acreditar se eu ver o furo na tua mão, o furo do prego na tua mão. E aí Jesus mostrou, provou que era ele, mas ele falou: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram, velho. E eu sou uma dessas bem-aventuradas. Eu não vi e eu não preciso ver pra crer. Eu sei que ele é real. Eu sei que Jesus é real porque o meu coração queima quando eu ouço ele falar. O meu espírito sente, o meu espírito estremece, velho, quando ele fala. Pergunta pra ele aí. Mano, pergunta pra ele aí agora. Fala aí: Jesus, você é real? Cara, esse vídeo eu acho que ficou meio longo, mas valeu a pena, eu ficaria horas falando sobre Jesus. Se você gostou desse vídeo e teve alguma experiência legal com ele, me conta nas minhas redes sociais, eu vou adorar saber. E dá um like. E é isso. Leiam a Bíblia que ela é top.